Me venderam um carro que pertencia a um traficante. Sempre fui aquela pessoa meio pão dura, sabe? Junta daqui, economiza dali, vende uma coisinha, faz um bico aqui, outro ali. Tudo para realizar um sonho, comprar meu primeiro carro. E não era para ostentar, não. Era para ter a minha liberdade, parar de depender de carona, ônibus lotado e motorista de aplicativo com cara emburrada. E olha, quando eu coloquei na cabeça que ia sair motorizada, não teve quem me fizesse mudar de ideia. Passei meses pesquisando, entrando em grupo de venda, stalkeando anúncio, até que um belo dia, numa dessas páginas de carro usado, me aparece a oportunidade da minha vida. Um carro perfeito. Do jeitinho que eu queria. Ano bom, preço muito abaixo da tabela, conservado, baixíssima quilometragem e, olha, até com som top instalado. Quando eu vi aquele anúncio, meus olhos brilharam. Parecia coisa de Deus, enviado dos céus direto para mim. Mandei mensagem na hora. O dono, um tal de Fábio, foi super simpático. Conversa vai, conversa vem. Ele me explicou que estava vendendo barato porque ia se mudar para o exterior e precisava se desfazer rápido dos bens. Disse que o carro estava todo certinho, documentação ok, revisado, sem nenhum problema. Aí eu, besta, fui olhar o carro no dia seguinte. Cheguei lá e fiquei boba. O carro parecia novo, cheiroso, brilhando, até o pneu estava pretinho, recém-passado aquele silicone. Eu, iludida, já me imaginei gravando story. E ela venceu, Brasil. Fábio me recebeu todo educado, ofereceu café, água. E fez questão de dizer que só estava vendendo barato mesmo pela urgência, porque, segundo ele, não tinha tempo a perder. Eu até brinquei e falei, o que é bom demais para ser verdade, às vezes é golpe, hein? E ele riu, daquele jeitinho meio sem graça. Só que, na minha cabeça, ele era só um cara de sorte que estava indo embora e queria resolver logo a vida. Fechamos negócio ali mesmo. Fiz transferência, ele assinou o recibo, me deu todos os documentos, e pronto. Saí de lá me sentindo a própria mulher de negócios bem-sucedida. Só que, meu amor, eu não sabia que aquele carro, aparentemente dos meus sonhos, vinha com bônus que eu não comprei. Um histórico completo de confusão, polícia, BO e coisa muito pior. A ficha só começou a cair quando, no meu primeiro rolê de carro, 3 viaturas da polícia me fecharam na avenida, arma na cara, giroflex piscando, e um policial gritando para eu descer do carro devagar. Eu paralisei. Eu travei. E foi aí que eu descobri que aquele carro não era só um carro usado. Era, na verdade, a peça-chave de uma investigação gigantesca contra um traficante perigosíssimo da cidade. Olha, se existe uma coisa que eu nunca imaginei viver na minha vida era ser rendida no meio da avenida, com uma arma apontada para minha cara, de joelhos no asfalto quente, rodeada de polícia como se eu fosse criminosa procurada no Jornal Nacional. O povo passando, buzinando, filmando, gritando, é ela, é ela. E eu lá, no auge da humilhação pública, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Meus pensamentos eram looping de, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só comprei um carro, socorro, eu vou morrer sem saber por quê. Os policiais gritavam, mandando eu colocar as mãos na cabeça, não fazer movimentos bruscos e descer do carro devagar. Eu tremia tanto que parecia que minhas pernas iam descolar do corpo. E o desespero aumentava porque, quanto mais eu falava que era inocente, mais eles ficavam nervosos. Até que um deles me algemou e falou, com aquela voz grossa de filme de ação: "Você tá presa, dona. Esse carro aqui tá na lista de veículos ligados ao tráfico. E você tem muito o que explicar." Nessa hora eu gelei. Sabe quando parece que seu cérebro dá tela azul? Foi exatamente assim. E, detalhe, enquanto isso, as fofoqueiras do bairro estavam todas na calçada, gravando, mandando áudio no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da escola. Gente, vocês não sabem quem foi presa aqui na esquina. Aquela lá, ó, que vive postando selfie no espelho. E eu, no auge da humilhação, tentava explicar pro policial: moço, eu só comprei esse carro, eu juro. Nem multa eu tenho, quanto mais envolvimento com tráfico. Olha minha cara, moço, você acha que eu sou bandida? Mas, meu amor, a essa altura da confusão, eu podia jurar de pés juntos que era inocente, que eles não queriam nem saber. Me encheram no carro inteiro, abriram porta-malas, banco, capô, tudo. Até que um deles achou um fundo falso no porta-malas. Quando ele bateu, fez um barulho oco e ele já olhou para os colegas e falou: "Achamos." Nessa hora, eu quase desmaiei. Eu pensei:
Pronto, vou sair daqui direto pro presídio, dar entrevista no Cidade Alerta e virar meme no WhatsApp. Eles abriram aquele fundo falso e, graças a todos os santos, não tinha droga, não tinha arma, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era só um compartimento vazio. Só que, mesmo assim, eles explicaram que aquele carro fazia parte de uma investigação que já estava rolando há meses. O antigo dono, sim, o maravilhoso Fábio, era nada mais, nada menos que um dos laranjas de um traficante super perigoso que usava aquele carro para transportar mercadoria ilícita. E, do nada, um dos policiais vira para mim e solta: "Você sabia que esse carro estava no nome de uma empresa fantasma? Você conferiu a procedência disso aqui antes de comprar, não?" E eu, quase chorando, falei: "Moço, eu olhei no aplicativo de consulta, tava tudo ok. Eu não entendo dessas coisas. Só queria sair do transporte público." E ele: "Pois é, senhora. E agora você tá no meio de um BO do tamanho do Brasil." E eu achando que o máximo de problema que eu ia ter com o carro era pneu furado. Mal sabia eu que meu problema agora envolvia Polícia Federal, investigação criminal, tráfico de drogas, e se duvidar, até o FBI se metia nessa história. E adivinha? Isso era só o começo. Depois de toda aquela cena de filme de ação no meio da avenida, com direito a gritaria, gente filmando, viatura para todo lado, e eu algemada sem entender se estava vivendo ou se tinha acordado num episódio de operação de risco, os policiais decidiram que o papo não ia mais continuar ali. Me colocaram na viatura, isso mesmo, meu amor, na viatura, e me levaram direto para a delegacia, porque, segundo eles, eu precisava prestar esclarecimentos. Mas olha, se prestar esclarecimento significava passar aquela humilhação toda, eu preferia ter ficado sem entender mesmo. E a cena só ficava mais surreal. No caminho, eu tentava argumentar, desesperada, falando que eu era uma compradora de boa fé, que tinha comprado o carro com recibo, que eu tinha transferência, que tudo estava certo. E o policial só me olhava pelo retrovisor e soltava aquele famoso: "A senhora vai ter oportunidade de explicar tudo lá na delegacia." Pronto. Aquele lá na delegacia parecia ecoar na minha cabeça como se fosse sentença de prisão perpétua. Chegando lá, meu povo, o circo estava completo. Assim que entrei, um dos investigadores olhou para mim, depois olhou para o carro lá fora e soltou: "Ah, é aquele carro de novo." Nessa hora, minha alma saiu do corpo, deu uma volta na sala e voltou. Eu, no caso, completamente perdida, olhei para a cara dele e perguntei: "Como assim de novo, moço?" E aí ele explicou que aquele carro já tinha sido apreendido 2 vezes em operações anteriores, que era usado para transporte de droga, dinheiro e até coisa que ele nem podia falar. Mas que, misteriosamente, o carro sempre voltava para circulação, porque os donos usavam laranjas, documentos falsos, e conseguiam passar o carro para frente como se nada tivesse acontecido. E adivinha quem era a nova laranja da vez? Euzinha, plena, inocente, recém-motorizada, que só queria pagar um boleto novo na vida e agora estava dentro de uma investigação criminal de tráfico internacional. O delegado me chamou na sala e, com aquele tom sério, me perguntou: "Você tem consciência de que esse carro faz parte de uma quadrilha de tráfico pesado?" E eu, quase em prantos, respondi: "Doutor, pelo amor de Deus, a única coisa pesada que eu carrego é mercado no final do mês. Eu não tenho nada a ver com isso." Aí começou aquele interrogatório. Me perguntaram de tudo: onde eu conheci o tal do Fábio, há quanto tempo, como foi o pagamento, se tinha testemunha, se eu sabia da procedência, se eu tinha mais algum envolvimento com ele. E eu tentando, de todas as formas, explicar que não, que foi tudo normal, que eu só achei o anúncio, achei o preço bom e fui lá. Entreguei print de conversa, comprovante de pagamento, recibo de venda, tudo. Só que, meu amor, quando eles puxaram no sistema, descobriram que aquele recibo que o Fábio me deu simplesmente não existia no Detran. Era um recibo falso, clonado, adulterado, sei lá. E foi aí que eu percebi que estava, literalmente, no fundo do poço. Eu tentava me defender, falava, e o delegado só anotando, fazendo cara de quem já sabia onde aquilo ia parar. E, para piorar, um dos agentes entrou na sala e avisou: "Chefe, tem BO daquele carro aqui desde o ano passado. E tem mais, parece que tá no nome de uma mulher que tá foragida." Quando eu ouvi aquilo, minha alma foi embora, pegou um Uber e nunca mais voltou. Porque, além de tudo, agora eu tinha que descobrir quem era essa mulher, onde estava esse Fábio, e como, meu Deus, eu tinha me enfiado nesse negócio. Se até ali eu ainda tinha um pingo de esperança de resolver aquilo rápido, bastou uma ligação para essa esperança morrer, ser enterrada e jogar cimento por cima.
Porque é assim que os policiais pediram para eu ligar pro Fábio, aquele lindo, maravilhoso, que me vendeu o carro. Adivinha? O número simplesmente não existia mais. Desligado, fora de área, bloqueado, sei lá. Sumiu do mapa. E nessa hora caiu a ficha. Eu tinha caído num golpe dos grandes. Mas não era qualquer golpe, não. Era golpe de gente profissional, com anos de carreira no crime. O delegado, que até então estava meio desconfiado de mim, começou a perceber que, de fato, eu parecia ser só mais uma trouxa no meio de uma quadrilha gigantesca. Só que, mesmo assim, ele deixou bem claro que, até tudo ser esclarecido, eu estava envolvida no inquérito. E que, tecnicamente, eu estava na condição de investigada. Meu amor. De compradora de carro para investigada por associação ao tráfico. Se existe humilhação maior, eu desconheço. E aí começou a parte que parecia filme de terror misturado com comédia pastelão, a busca pelo Fábio. Eu puxei nossas conversas, procurei fotos, lembrei dos detalhes do dia da compra. E percebi que ele nunca quis me dar informações demais. Disse que não tinha redes sociais, que não mexia com banco, que só aceitava dinheiro vivo. E eu, palhaça, achei que ele era só meio antigo. Pois não, meu amor, ele era antigo nas práticas criminosas mesmo. O delegado pediu para eu descrever ele. E, quando eu comecei a falar, veio a bomba. Ele é alto, magro, cabelo raspado, barba rala. Aí o investigador olhou pro outro e falou: bate com o perfil do Fabinho do Morro. Eu, na inocência, perguntei: quem é Fabinho do Morro? E eles me responderam na lata: traficante conhecido da região, ficha extensa, responde por tráfico, estelionato, receptação, associação criminosa. A lista era tão grande que eu achei que eles iam puxar um pergaminho igual filme medieval. Nessa hora, eu simplesmente queria que a terra me engolisse. Porque eu comecei a entender que não era só um golpe simples, não. O carro que eu comprei era peça-chave num esquema de lavagem de dinheiro. Eles vendiam o carro, recebiam dinheiro limpo, depois davam um jeito de pegar o carro de volta, vendiam de novo para outro otário e o ciclo se repetia. E eu, obviamente, fui a otária da vez. E para piorar, quando puxaram mais a fundo, descobriram que aquele carro já tinha passado pelas mãos de pelo menos 6 pessoas nos últimos 2 anos. E todas elas tinham aberto o boletim de ocorrência, tentado resolver, mas o carro, misteriosamente, sempre voltava para a quadrilha. A última dona, inclusive, era essa tal mulher que estava foragida. E foi aí que eu percebi que se eu não me mexesse, quem ia acabar foragida era eu. O delegado ainda mandou na lata: se você tiver alguma coisa para contar, esse é o momento. Porque, olha, tá difícil defender sua inocência com esse histórico desse carro. E eu, revoltada, quase bati na mesa e gritei: doutor, eu juro pelos meus boletos em dia que eu sou vítima. Eu sou só uma pessoa que quis comprar um carrinho para fugir de ônibus lotado. E foi aí que ele respirou fundo, cruzou os braços e disse: então se prepara, porque esse caso vai dar trabalho. E você vai ter que provar direitinho que não faz parte dessa quadrilha. Mal sabia eu que o pior estava vindo. Porque do nada, aparece na delegacia um outro cara, dizendo que também era dono daquele carro, e que ele tinha comprado do mesmo Fábio, poucos dias antes de mim. E o barraco, meu amor, só começou a pegar fogo aí. Se você acha que o roteiro da minha vida já estava digno de série da Netflix, segura porque agora virou episódio especial de Casos de Polícia, edição Golpe Brabo. Por quê, meu amor? Do nada, enquanto eu ainda estava lá, quase chorando, quase desmaiando, tentando explicar para todo mundo que eu era vítima, adivinha quem entra na delegacia? Um homem, parecendo um touro bravo, gritando e batendo na porta. Eu quero falar com o delegado agora. Por que roubaram meu carro de novo? Eu, do outro lado da sala, paralisei. Olhei de novo, e meu cérebro se recusou a processar. Porque o carro que ele estava falando era o meu. Isso mesmo. O mesmo carro que eu tinha acabado de comprar. E adivinha? Ele tinha documento, recibo e tudo dizendo que ele era o proprietário legítimo. Aí, minha filha, se instala o caos dentro da delegacia. O homem me viu, apontou o dedo e começou a gritar: é ela. Foi ela que pegou o meu carro. Eu vou processar. Isso é roubo. E eu, do outro lado, sem saber se ria, se chorava ou se desmaiava, levantei os braços e berrei: moço, pelo amor de Deus, eu fui vítima igual você. Eu comprei o carro de um tal de Fábio. Aí começa aquele clássico de todo barraco que se preze, um gritando mais alto que o outro, delegado mandando calar a boca, investigador segurando o homem para não voar em mim,
e eu ali, suando frio, rezando para não sair dali algemada de novo. O delegado, coitado, quase perdeu a paciência. Meteu a mão na mesa, bateu e gritou: os dois vão sentar e vão ficar quietos. Ninguém vai sair daqui enquanto eu não entender quem, de fato, é dono desse carro. E eu, que já estava mais obediente que criança em frente de loja de brinquedo, sentei na cadeira na mesma hora. E aí, meu amor, começa o levantamento dos documentos. Cada um com seu papel, com recibo, com foto, com transferência, com contrato, com tudo. Só que, surpresa! Todos os documentos eram verdadeiros. Isso mesmo, verdadeiros e válidos. Só que feitos de forma criminosa. Basicamente, eles pegavam o mesmo carro, faziam adulteração na numeração de chassi, no motor, no documento, e vendiam para várias pessoas ao mesmo tempo. Aí cada um achava que estava comprando um carro legalizado, mas, na prática, o carro era um clone, ou melhor, uma multiplicação de carros. O delegado puxou no sistema e, pam! Apareceram 3 carros idênticos, com os mesmos dados. Sendo que, fisicamente, só existia um. Ou seja, tinha gente rodando na cidade, feliz, plena, achando que estava de carro novo, mas, na verdade, estava com um veículo clonado, vinculado diretamente a uma quadrilha de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e estelionato. E o melhor, ou pior, de tudo, esse Fábio, que me vendeu o carro, era o mesmo que tinha vendido pro homem que estava lá surtando. E sabe o que descobrimos? Que ele usava pelo menos 5 nomes diferentes, 5 CPFS falsos, 5 RGS, e tinha até perfis falsos para despistar as vítimas. E claro, depois que fazia o golpe, sumia no mapa. O delegado puxou o histórico do Fabinho do Morro, vulgo Fábio, vulgo Marcelo, vulgo Leandro, vulgo Deus me livre, e descobriu que ele estava envolvido em coisa muito maior. Não era só venda de carro clonado, não. Era tráfico pesado, lavagem internacional de dinheiro e uma lista de processos que, se imprimisse, dava para encapar prédio. Nessa hora, o delegado olhou para minha cara e soltou: minha filha, se eu fosse você, começava a rezar. Porque esse rolo tá muito acima do que você imagina. E eu só consegui responder: doutor, se rezar resolvesse, eu já tinha virado freira. E, adivinha? O caos ainda não tinha acabado. Porque na mesma hora, chega mais uma ligação na delegacia. E, meu amor, aí o negócio degringolou de vez. Quando eu achei que o auge do barraco era aquele homem surtando na delegacia, meu amor, eu descobri que não existe limite para desgraça quando você se mete sem querer num rolo de tráfico. Porque do nada, o telefone da sala do delegado toca. E não é qualquer ligação, não. Era de uma divisão especializada do Estado, tipo o FBI brasileiro, sabe? Gente do setor de crimes federais, lavagem de dinheiro e tráfico internacional. O delegado atende, faz cara de pavor, levanta da cadeira e começa a anotar coisa freneticamente. Eu e o outro homem, os 2 donos do carro, só ficamos trocando aquele olhar de: o que está acontecendo? Será que a gente já corre ou espera a prisão chegar? Porque atenção, meu amor, dava para cortar com faca. Aí o delegado volta, olha para nossa cara e solta: acabou de chegar informação nova. Esse carro que vocês estão brigando para ver quem é dono, tá na lista de veículos rastreados pela Interpol. Interpol, meu amor. Eu, que achava que meu problema era só pegar um Uber para voltar para casa, agora estava na mira de uma investigação internacional. E para piorar, o carro tinha sido usado, recentemente, numa operação de transporte de drogas que cruzou 3 estados. E adivinha? Câmeras de segurança filmaram o carro, rodando com os rapazes dentro que, claramente, não éramos nem eu, nem o homem que estava lá brigando. Ou seja, alguém andou com aquele carro no tráfico pesado antes dele cair nas nossas mãos. E claro que isso só deixou a nossa situação mais podre ainda. Porque, tecnicamente, a polícia ainda não sabia quem estava falando a verdade. Se éramos vítimas ou cúmplices. Aí o delegado mandou na lata: os 2 vão ficar detidos para averiguação. Até a gente esclarecer quem são vocês na fila do pão. E nessa hora, meu amor, eu olhei pro homem e ele me olhou, e parecia até que a gente era cúmplice de longa data. Só faltou dar as mãos e chorar junto. Para você ter ideia do nível, levaram nossos celulares, vasculharam redes sociais, puxaram conta bancária, tudo. E foi aí que veio mais uma bomba, o tal do Fábio, ou Fabinho do Morro, ou seja lá qual nome ele estava usando naquele momento. Era, na verdade, um dos braços de uma facção criminosa que estava sendo investigada fazia anos. E o carro?
Parte de um lote de veículos que eles usavam para circular dinheiro, transportar coisa ilícita e, olha essa, esconder armas. Sim, meu amor. Armas. Quando falaram isso, eu quase desmaiei na cadeira. Comecei a pensar em tudo. Será que eu andei com arma escondida no porta-malas? Será que naqueles dias que eu fui no mercado, no shopping, o carro estava carregando coisa ilegal e eu nem sabia? Gente do céu, eu sou uma criminosa sem saber. E sabe o que é pior? O sistema começou a puxar que, no meio de tudo isso, tinha mais 4 pessoas que estavam achando que eram donas daquele carro. 4 boletins registrados, 4 vítimas diferentes, 4 pessoas rodando na cidade, cada uma achando que o carro era delas. O delegado olhou pra gente e soltou: "Vocês estão achando que estão comprando carro de leilão, né? Pois estão comprando carro de facção, isso sim." E eu só consegui responder: "Doutor, se eu sobreviver a isso, eu juro que nunca mais reclamo de ônibus lotado na minha vida." E o negócio piora mais. Porque, do nada, toca o rádio da viatura e vem a informação que deixou todo mundo gelado. Atenção, temos movimentação suspeita na porta da delegacia. 2 veículos estacionaram. Indivíduos estão observando o prédio, aguardando ordem. Meu amor, quando eu ouvi isso, aí eu travei. Porque aquilo ali tinha cara de que os donos reais do carro vieram buscar. E buscar do jeito que a gente sabe que eles buscam. Quando o rádio avisou que tinha gente suspeita rondando a delegacia, eu juro que meu coração quase pediu as contas e saiu andando sozinho. Por quê, meu amor? Aquilo ali não era visita de ninguém levando bolo e café, não. Era gente do tráfico, da facção, dos verdadeiros donos do carro, e o delegado percebeu na hora. Já mandou fechar os portões, trancar tudo e posicionar viatura em cada canto. E eu, no meio disso, já imaginando a minha cara estampada no jornal com a manchete: "Mulher inocente pega carro do tráfico e vira alvo de facção." O delegado chamou a gente numa sala reservada e foi direto, sem rodeio: "Olha, vocês deram muito azar. Muito. Porque esse carro tá no meio de uma guerra de facções. Quem tá lá fora, provavelmente, tá aqui para garantir que ninguém entregue informação. E vocês dois estão no meio do fogo cruzado." E eu, pálida, trêmula, quase chorei sangue naquela cadeira. Aí começa o circo. Chega apoio da PM, da Polícia Civil, da Federal, e até helicóptero rodando por cima. Parecia cena de filme, mas era a minha vida. O delegado ainda jogou a real: "Para vocês saírem daqui hoje, só com escolta. E a gente vai ter que acionar até o programa de proteção de testemunhas." Eu, na hora, quis rir, mas era de nervoso. Por quê, meu amor? Eu só queria um carro para ir no mercado. Foram horas de interrogatório, cruzamento de dados, checagem de tudo. Até que, graças a Deus, conseguiram provar que tanto eu quanto outro homem éramos vítimas. Mostraram nossas conversas no WhatsApp com o tal Fábio, as transferências bancárias, tudo certinho. Só que, mesmo assim, a polícia deixou claro: "Vocês não podem sair andando por aí, como se nada tivesse acontecido. Esse povo não perdoa. Eles acham que qualquer um pode ser X9." E foi assim que eu, plena, elegante e desesperada, saí da delegacia debaixo de escolta, com 2 viaturas na frente, 2 atrás, e mais uma moto da polícia do lado. Parecia até que eu era Beyoncé indo para um show, mas, na verdade, era só uma cidadã fugindo de morrer de graça. E o carro? Óbvio que foi apreendido. Eu perdi tudo. E para piorar, o dinheiro? Esquece. Porque o Fábio, o golpista internacional, já tinha sumido do mapa. Já tinham informação de que ele estava cruzando a fronteira, possivelmente rumo ao Paraguai ou Bolívia. E eu fiquei com a dívida, o trauma e uma história que até hoje, quando eu conto, tem gente que acha que é mentira. Só que, meu amor, não para por aí. Porque nos dias seguintes, começaram a aparecer mensagens no meu WhatsApp de números desconhecidos. Gente falando: "Fica quieta, viu? Cuida da sua vida, você não sabe com quem tá mexendo." Meu coração quase parou. Corri para a delegacia, mostrei tudo, e eles me orientaram a ficar um tempo fora da cidade. Tive que me esconder na casa de uma tia, numa cidadezinha no interior, sem postar nada, sem marcar localização, sem aparecer em lugar nenhum. Virei praticamente um fantasma digital. Só voltei para minha vida depois que a polícia confirmou que tinham conseguido prender parte da quadrilha, incluindo alguns envolvidos na clonagem de veículos. Mas o Fábio mesmo? Até hoje, nada. Sumiu igual fumaça. E, meu amor, sabe o que é pior?
Até hoje, quando eu vejo um carro parecido na rua, meu coração dispara. E se alguém me oferece carro usado? Eu corro. Pode ser zero bala, pode ser venda da mãe, do pai, do papa. Eu não quero. Nunca mais. E olha, pode rir, porque hoje eu também rio. Mas na época, meu amor, eu só pensava numa coisa: se eu sair viva, nunca mais reclamo da vida. E cumpri, viu? Porque depois desse surto coletivo, qualquer problema parece fichinha. E essa, meu amor, é a saga da compra que virou pesadelo. Onde eu só queria um carro, e ganhei de brinde um currículo criminal, trauma eterno e uma história que nem Netflix tem coragem de roteirizar. Se inscreve e ativa o sininho para mais.